Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Muito bom dia, Glauco. Tudo bem? Tudo certo. Silvestre, seguem por enquanto aí as especulações a respeito do chamado Auxílio Brasil, que deve substituir o Bolsa Família, que inclusive já foi extinto, né, por medida provisória. Agora, em uma entrevista, o ministro da Cidadania disse que pretende zerar a fila do programa, chegando próximo a 17 milhões de beneficiários, elevando ainda o pagamento mensal médio. Mas até agora não se sabe sequer a fonte de custeio para esse programa. Como é que você vê essa indefinição em relação ao chamado Auxílio Brasil, nesse cenário em que a pobreza aumenta, em que temos inflação, elevados níveis de desemprego, enfim, uma crise socioeconômica no Brasil, Silvestre? Olha, Glauco, acho que como nós já chegamos a comentar aqui em outros momentos, né, essa questão do Auxílio Brasil. Quer dizer, me parece que isso revela não apenas a falta de planejamento, mas eu diria o improviso, né, que é esse governo, porque trata-se de primeiro a substituição, né, do nome Bolsa Família por auxílio emergencial, que na verdade me parece ter uma conotação muito mais eleitoral, né, e eleitoreira, e o mais grave, né, que você tem a discussão já há alguns meses e até o momento não tem uma fonte de recursos definida para ampliar os recursos do programa, tanto do ponto de vista do montante, como também em termos de alcance, né? Você lembra que foi tentado lá o IOF, depois aquela história da PEC dos precatórios, e agora está se falando na reforma lá do imposto de renda, que foi votada na Câmara, em relação ao uso dos recursos dos dividendos, lá, né, da taxação dos lucros e dividendos, né? Então, me parece que continua indefinida, né, em relação à questão das fontes de recursos. E o mais grave, né, Glauco, porque agora em outubro termina o auxílio emergencial, né? A última parcela vai ser paga agora em outubro. Então, o governo está dizendo que a partir de novembro vai pagar o Bolsa Família com esse novo valor, né, que me parece que sairia em valor médio em torno de 190 para 300 reais, pelo menos é o que eles estão dizendo. Mas até agora não tem nada de concreto, de real. E esse aspecto é muito sério, né, Silvestre? Porque, como você lembrou, até 31 de outubro vai ser paga a última parcela do auxílio emergencial para os beneficiários. E até agora não existe essa definição em relação ao Auxílio Brasil. E, na prática, o que vai acontecer é uma diminuição muito grande também no número das pessoas que estão recebendo algum auxílio durante a pandemia. Nós já sabemos que, infelizmente, o Brasil voltou ao mapa da fome, já tinha problemas nesse sentido, mesmo antes da pandemia, que ficaram ainda mais agravados agora com a crise sanitária, Silvestre. É verdade, porque o auxílio emergencial, né, quer dizer, essa edição, a edição de 2021, ele já foi menor, tanto do ponto de vista de alcance, né, se comparado com 2020, que estima-se que chegou aí próximo de 67 milhões de beneficiários. Esse ano, 2021, caiu para em torno de 44 milhões ou algo parecido. E também do ponto de vista do montante, né, Glauco? Vamos lembrar que o ano passado foram mais de 290 bilhões de reais. Esse ano, os recursos me parece que é um pouco mais de 40 bilhões, enfim. E é isso, quer dizer, se você tem um retardo da questão do Auxílio Brasil, né? Com essa indefinição. E é isso que você lembrou. O que deve acontecer é que você vai ter um número muito menor de pessoas, né, atendidas por esses recursos, né,
Por que eles estão dizendo? O Bolsa Família, que vai se chamar agora Auxílio Brasil, atualmente o Bolsa Família alcança aí em torno de 14 milhões e meio, 14,6 milhões de famílias, né? Eles estão dizendo que vão atingir 17 milhões. Mas, na prática, o que vai acontecer é o seguinte: você vai ter, sim, uma redução do número de beneficiários. E, como você também lembrou, no momento em que você tem aumento da pobreza, aumento da miséria, aumento da desigualdade, enfim. E isso tende a aumentar, né? Porque são menos recursos e menos pessoas a serem beneficiadas. E é uma comparação equivocada, né? Na verdade, comparar o Auxílio Brasil com o Bolsa Família, como um substituindo o outro, como faz o governo, na prática esconde essa história de exclusão, Silvestre, porque como você lembrou, o auxílio emergencial chegou ali no auge a 67, 68 milhões de pessoas. E agora, se a gente projeta, na melhor das hipóteses, o Auxílio Brasil chegando a 17, significa que 50 milhões de pessoas vão estar sendo excluídas desse cálculo, né? E elas vão estar ganhando o quê? Vão estar recebendo o quê? Vão estar se virando de que forma? Como que vão estar aí garantindo a sobrevivência econômica dessas famílias? Então isso é uma lacuna que não é uma lacuna, 50 milhões de pessoas é muita gente. Então é necessário que, se essa discussão não deve vir do Executivo, a gente sabe muito bem porque não é prioridade, que o Congresso Nacional se debruce em propostas, em políticas que possam sanar esse problema, Silvestre. Sim, até porque, né, a pandemia continua, né? 2021, 2022, claro, que a gente espera que até lá seja totalmente controlada, mas você vai ter, evidentemente, digamos assim, as cicatrizes, as chamadas sequelas, né? Deixadas pela pandemia. E isso certamente afetará uma parcela da população, porque já vem empobrecida, né? E com essa mudança, né, do governo em relação à redução drástica dos recursos e também do número de pessoas, né? Porque é isso que você lembrou, se comparado, tendo como referência 2020, ou seja, aquelas aproximadamente 67 milhões de pessoas, você tem aí um grande número de brasileiros que necessitam desses recursos, que vão ficar fora, né? Então é isso, quer dizer, o que se espera aí nesse tipo de atitude, nesse tipo de política desse governo é isso, é aumento da miséria, aumento da fome, aumento da pobreza, que a gente já está, né, Glauco, assistindo. Então é muito lamentável, é muito triste, né? Você, num momento como esse, que as pessoas, essa grande parcela da população precisa do auxílio, precisa do apoio do governo, do Estado, quer dizer, e não vai ter, né? Então, enfim, o Congresso, de fato, precisaria tomar alguma atitude em relação a isso, quer dizer, como, digamos assim, amenizar o sofrimento e a privação e a necessidade que essas pessoas vão passar diante do descaso, né, desse governo em relação à situação dessa grande parcela da população brasileira. Vamos acompanhar como isso vai se desenrolar ali no Legislativo, porque, como diria Betinho, quem tem fome tem pressa. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Um bom dia, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do DIEESE, José Silvestre.